Oi. Só passando pra dizer que, caso queira me seguir nas redes sociais, sinta-se à vontade, tá? Eu não sou totalmente como eu sou aqui no YouTube, nas redes sociais. Na verdade, de cada plataforma eu sou de um jeito. Mas no geral, tem uma parte minha que pode ser interessante pra você. E, como eu disse, sinta-se à vontade. Ainda mais que em uma delas eu posto bem mais do que nas outras. Mas você vai descobrir fuçando, então é isso, te vejo lá. Bom, como sabemos, eu assisti na época em que o Pança era vivo, e refazendo esse roteiro, ele já não tá mais aqui. E alguns detalhes, talvez, eu não me lembro. Mas, pra minha sorte, eu tenho memória dos meus sentimentos, e isso me ajuda a lembrar o que preciso. Portanto, tamo safe, família. Oi, meus miguxos, como estamos? Estão se alimentando e se hidratando? Ótimo! Para começar, eu peço que curta, comenta, compartilha, se inscreva e ativa o sininho. Agora me acompanhe nessa jornada, nada leve, porém extremamente divertida, pelo menos quando eu assisto e conforme eu fui repensando e foi pensativo sobre, e não foi pouco. Essa introdução vai ser mais longa, pelo simples motivo. Vou esclarecer e reafirmar que esse filme é ficção, mas apesar disso, coisas estranhas aconteceram e por essa razão que eu fiquei realmente preocupado. E não, eu não acho que ver filmes de terror abrem portas pro capeta comer o meu cu. Se bem que nesse caso pareceu que quase rolou isso. Foi realmente uma situação atípica que me acendeu um alerta. Por essa razão, iremos analisar a fundo esse livro fictício e tentar entender o que rolou. Sim, sou jovem místico, mas não sem noção como os outros jovens místicos sem noção, porque eles conseguem ser piores e mais insuportáveis que crentes de Twitter e TikTok. Mas não é o foco aqui e sim o filme. E não irei resumir filmes. Primeiro que quando tentei fazer isso deu um caos absoluto e o vídeo ficou longo pra cacete. Resultado, me esforcei e ainda perdi tudo. Então só vou comentar sobre o filme e citar pontos específicos. Vou deixar o resumo para apenas para episódios não lineares, como contos de Junji Ito e Black Mirror, ou coisas que sejam tão curtas quanto que cada episódio seja muito específico, que não tenha relação com a história no geral. Tendo esclarecido tudo isso, e felizmente as coisas caóticas pararam de acontecer depois que o Simba e o Jimmy chegaram, podemos finalmente começar a falar desse filme, então vamos a ele. Capítulo 1. O que é o Necronômico? Segundo o Wikifandom da saga, também conhecido como Naturon Demonto e Livro dos Mortos, é um antigo tomo de profecias, encantamentos funerários e passagens de ressurreição de demônios compilados por uma raça de seres conhecidos como os Escuros. Embora inicialmente projetado para servir como um compêndio de todas as coisas sobrenaturais, apenas para os Dark Ones, o livro eventualmente escapou para as mãos da humanidade, onde foi passado de proprietário para proprietário desde então. E eu já aviso que eu não assisti aos outros filmes, mas sei da saga pelo canal Piuí. E por ter assistido Soul Rise, eu achei que seguiria a mesma regra, mas aconteceram algumas mudanças, então vamos à história do livro. Criação Os Escuros. Como o livro é um objeto que existe em inúmeras realidades alternativas, sua origem varia frequentemente de universo para universo. A origem mais comum do Necronômico está relacionada com uma raça de seres antigos conhecidos como Os Escuros, que em muitos mundos criaram um livro no início da humanidade na região do globo hoje conhecida como Médio Oriente. Alguns relatos especificaram a região de sua criação como o país do Egito, enquanto outros especularam que foi escrito na Suméria, uma civilização localizada no sul da Mesopotâmia, entre 1500 e 2500 a.C. Outras fontes afirmaram que o livro foi criado inteiramente em uma dimensão alternativa, provavelmente no próprio inferno. No universo principal, um Dark One conhecido como Ruby foi o único autor do livro, enquanto outros relatos escreveram sua criação como um esforço colaborativo. Em um mundo, os Dark Ones esfolaram a cabeça de um demônio poderoso para criar a encarnação macabra do livro e em seguida amaldiçoaram o demônio, transformando-o no primeiro Deadite. Em outra realidade, Ash Williams interrompeu a cerimônia em que os Dark Ones estavam se preparando para completar o livro, e quase teve seu próprio rosto usado na capa do livro. Urigan.
Outra linha do tempo alternativa descreveu o livro como a criação de Urigan, um sumo sacerdote da antiga cidade mesopotâmica de Kandar, por volta de 3000 a.C. Urigan acreditava que as forças do mal eram os avatares da deusa Ereshkigal, e foi instruído pelo próprio demônio kandariano e por uma criatura chamada Beletseri para criar o Necronômico. Abdul Aziz. O Universo escreveu o livro como sendo a criação de um humano chamado Abdul Aziz. Descobriu uma série de textos deixados pelos Dark Ones antes de serem banidos deste plano de existência. Aziz traduziu essas obras e as compilou no Necronomicon Ex Mortis em 730 d.C. Embora tenha sido morto por uma entidade demoníaca selvagem logo após sua conclusão. Conteúdo e cópias. Independentemente de seu escriba, o Ex Mortis contém mais ou menos o mesmo conteúdo em todas as suas iterações, incluindo, mas não limitando a, profecias, encantamentos funerários e passagens de ressurreição de demônios. Duplicadas do livro também foram criadas pelos próprios escuros ou por outros que encontraram o original. O número de cópias varia de universo para universo, embora a maioria pareça ter pelo menos 3 cópias no mínimo. Primeiros encontros. Pouca ou nenhuma informação está disponível sobre o paradeiro do Necronômico entre sua criação e 1300 d.C., embora uma realidade afirmasse que o livro esteve brevemente na posse do místico local da cidade suméria de Aksha, décadas antes de 4000 a.C. O místico usou o Ex Mortis para invocar um demônio conhecido como Deidin. Prometia prosperidade e boa sorte à cidade em troca de um sacrifício humano a ser oferecido a ele anualmente. Os historiadores também encontraram evidências de que o livro foi usado em rituais de guerra e de fertilidade orquestrados por seguidores dos Dark Ones, localizados na Europa e na Ásia, embora um período de tempo específico para tais práticas seja desconhecido. Descoberta em 1300 d.C. O primeiro período bem documentado da história do livro foi no século XIX, onde ele, junto com 2 cópias entre aspas falsas, foi colocado sobre um altar dentro de um cemitério na Inglaterra. Ash Williams, deslocado no tempo, viajou até o cemitério e recuperou o livro com a intenção de usá-lo para retornar imediatamente ao seu devido tempo. A sua falha em recitar um encantamento antes de remover o Ex Mortis do altar resultou na criação de um exército dos mortos liderado por seu sósia malvado. Williams, juntamente com os exércitos combinados de Lord Arthur e Henry the Red, derrotaram a legião de Deadites em uma batalha épica dentro dos limites do castelo Kandar. Após a vitória da humanidade sobre os mortos-vivos, Ash voltou ao seu tempo e deixou o livro com um sábio de Lord Arthur. Os Anos Perdidos. Detalhes da história do Necronômico ao longo dos 7 séculos seguintes tornaram-se escassos após a partida de Ash. Embora em algum momento, por razões desconhecidas, várias páginas do Ex Mortis tenham sido removidas da encadernação do livro e escondidas dentro de um poço profundo localizado sobre o castelo Kandar. Pátio, em outro ponto não especificado. O livro foi deixado para trás no castelo depois que seus ocupantes migraram para comunidades muito maiores em outros lugares. Redescoberta no século XX. Em 1982, o professor Raymond Knowby descobriria o Necronômico colocado sobre um pódio de pedra sob uma fina camada de teias de aranha e poeira que havia sido acumulada ao longo dos quase 700 anos dentro das ruínas do castelo Kandar. Enquanto Raymond e sua esposa, Henrietta, retornariam aos Estados Unidos com o livro e a estranha adaga encontrada ao lado dele. Sua filha Anne permaneceria no castelo para continuar seu trabalho no local. Ao retornar dos Estados Unidos, Raymond e Henrietta retiraram-se para uma pequena cabana nas florestas de Michigan para começar a estudar e traduzir sua descoberta na solidão. A análise do livro por Raymond consistiu em notas detalhadas escritas à mão, bem como uma série de entradas de registro, ditadas e gravadas em um gravador de bobina a bobina. Durante uma sessão em que Raymond estava lendo, em voz alta, o encantamento traduzido do livro, a passagem despertou um espírito maligno há muito adormecido, que residia na floresta circundante. Uma semana depois, um grupo de 5 amigos se aventuraria na cabana de Knowby para um retiro de fim de semana, pois presumiam que a propriedade estava abandonada há algum tempo. No início da primeira noite de sua estadia, 2 membros do grupo, Ash Williams, que ainda não tinha visto o livro até o momento, em sua linha do tempo pessoal, seu amigo Scott descobriria o Necronômico colocado ao lado dos pertences pessoais de Raymond Knowby na adega de frutas da cabana. Curiosos com o conteúdo do gravador e do estranho livro, a dupla reuniu os objetos e voltou para o esconderijo da cabana no andar de cima, reproduzindo uma seleção de registros e traduções do professor Knowby para seus amigos.
O mesmo encantamento que havia condenado Raymond e Henrietta uma semana antes foi repetido, e o espírito demoníaco despertou mais uma vez para aterrorizar e reivindicar as almas dos possíveis veranistas. Ao longo da noite, 4 membros do grupo foram vítimas do ataque do demônio e se tornaram Deadites, deixando apenas Ash Williams e Liz. Nos momentos antes de aparentemente encontrar sua própria morte nas mãos de seus antigos amigos, Williams fez uma jogada desesperada e jogou um Necronômico na lareira da cabana. O livro em si soltou um grito horrível de agonia enquanto as chamas dançavam em sua encadernação macabra, e os Deadites que cercavam Ash começaram a derreter. Embora Williams pensasse que sua provação com o demônio Kandariano havia acabado, ele logo descobriu que ficaria preso na cabana por mais uma noite. No período entre o amanhecer e o anoitecer no segundo dia, o Necronômico continuou a queimar até o nada na lareira, destruindo o que poderia ter sido a chave para sua salvação e parando a violência do demônio para sempre. Sem o conhecimento de Ash, Annie Knowby retornou do castelo Kandar naquela noite com as páginas perdidas do livro dos mortos e encontrou em outra parte do castelo, e estava caminhando para se reunir com seus pais na cabana. Pouco depois de sua chegada, Annie soube do erro fatal de seu pai ao despertar o demônio Kandariano e percebeu que o monstro poderia ser detido usando as páginas perdidas do Ex Mortis que ela havia traduzido com ela, com seu último suspiro. Além da cabana. É após o incidente na cabana que a história do Necronômico se torna confusa, já que muitas realidades alternativas retratam eventos radicalmente diferentes relativos ao livro. Por exemplo, na Terra 818793, o Ex Mortis foi poupado de sua destruição ardente na lareira e recuperado pelo Ash Williams dessa realidade. Em outro, Annie Knowby usou o livro para escapar do inferno e combater as forças do mal que ela inadvertidamente liberou no mundo dos vivos. Talvez as façanhas mais conhecidas em relação ao Ex Mortis tenham ocorrido no universo principal, onde Ash Williams adquiriu outra cópia algum tempo após seu retorno de 1300 d.C., através de uma série de eventos sangrentos. O livro entraria e sairia da posse de Ruby, embora eventualmente os próprios Arquons escapassem de sua prisão sobrenatural e adquirissem o Necronômico para desencadear um apocalipse na Terra. Tendo isso em mente, vamos ao pequeno detalhe que eu falei que vai ser imensamente relevante. Existem formas de destruir ele, certo? Não vamos a elas. Porém, antes de a gente seguir, vocês perceberam esse final que eu falei aqui, dos Arquons escaparam da prisão sobrenatural, adquiriram o Necronômico para desencadear, na verdade, um apocalipse na Terra. Eu acredito que esse novo filme vai seguir essa ideia aí, mas vamos ver. Métodos de destruição. Há informações conflitantes em relação aos métodos de destruição do Necronômico Ex Mortis, pois parece variar de cópia para cópia e de um universo para universo. Na realidade principal, a cópia encontrada por Ash Williams na cabana de Knowby foi inicialmente considerada destruída após ser jogada na lareira, embora o próprio Williams dissesse mais tarde a Pablo Simón Bolívar que era imune ao fogo. Mais tarde, o livro foi desfigurado por seu autor Ruby usando a adaga Kandariana, e depois disso, Pablo seria visto destruindo quase completamente a capa usando um caco de vidro. Na Terra 818793, 2 cópias diferentes do livro foram destruídas com um simples tiro de espingarda de Ash Williams, enquanto a capa de outra edição, também encontrada naquela realidade, demonstrou grande resistência ao contato direto com uma lâmina de serra elétrica giratória. Esta cópia mencionada mais tarde viraria pó após o apocalipse desencadeado pelo Profeta do Inferno, já que todas as monstruosidades e magia negra contidas em suas páginas foram finalmente liberadas na Terra. Em outra realidade, Annie Knowby foi vista destruindo o livro com fogo, embora este cenário em particular nada mais fosse do que uma simulação criada pelos Arquons para testar a humanidade. Um universo alternativo representava o Necronômico sendo destruído através do contato com um artefato chamado Amuleto Anki. Ótimo, guarde bem as informações que eu dei e vamos ao filme que eu assisti, mas antes disso, caso queiram ler completamente esse post aqui do Wikifandom, o link vai estar na descrição, tá? Porque eu só peguei a parte que me interessava, que era a história do livro em si e não todo o resto, tá? Capítulo 2. Evil Dead Rise é um bom filme. Sim, ele me divertiu, como eu disse pra vocês. O porém vem depois e por agora não quero ser revelando o recheio do bolo sem servir ele primeiro. Eu tinha visto o começo do filme no Refúgio Cult e tava fugindo, igual adolescente até de igreja, em dia de domingo. De todos os spoilers que podiam aparecer, mas acabei decidindo por assistir a esse filme quando fiquei extremamente interessado no que tinha sido apresentado nos primeiros minutos do filme, segundo a cena que o Lucas soltou. Ali a mágica teve início. Pois bem,
Como eu já sabia o que ia acontecer no início, então eu nem iria me surpreender, mas ficaria atento aos detalhes. Foi justamente o que eu fiz. E eu amo quando obras utilizam de outras obras para criar um clima na cena. Seja uma referência, que é o mais comum e fácil, até usar justamente da obra para complementar a cena como foi feita aqui, em que o demônio ia além do que estava sendo dito no Morro dos Ventos Uivantes, e era justa e exatamente algo que iria acontecer no filme. Então foi algo tão incrível que eu achei genial. E o começo já tinha sido mágico, tanto que eu sabia o que era a cena do livro, quanto o restante que teve o ápice em que ela levantava da água e o sol ia ficar, assim, atrás dela, sabe? Como se fosse realmente um plano de fundo pra ela em si. Algo tão foda que eu realmente fiquei empolgado. Assim como quando os elementos foram apresentados. O drone que quase acerta a cabeça de alguém e depois é exatamente o que acontece. E depois quando a caçula faz a armadilha pra usar na irmã e acaba acontecendo exatamente isso. São tantos pequenos detalhes no início e que depois são utilizados. Nada ali é descartado, pelo menos que eu reparei. Nada exceto uma coisa. Pois bem, eu não mencionei antes, mas citando aqui o site que me revelou esse mero detalhe, em A Morte do Demônio, a Ascensão, o padre da gravação de vinil menciona que o enterro não funciona, nem a luz do dia ou o fogo, já que os padres que eles tentaram queimar dançaram em chamas. A única coisa que mata deidades é desmembrá-los. Isso cria uma situação mais grave porque a propagação de deidades não tem cura. É uma infecção sem esperança que condena automaticamente os aflitos à morte, o que nos faz jogar tudo o que aprendemos sobre o livro no meio do cu, mas ainda achei relevante falar sobre ele pela felicidade de vocês, né? Eu decidi poupar os detalhes técnicos que não são pouca coisa, que como falei, tá lá no site. E esse trecho aqui que eu peguei foi de uma eita, poxa, até travei aqui. Foi de uma matéria que justamente falou sobre esse detalhe do livro, porque se não fosse por isso, não ia saber. E aí eu falei, opa, calma aí, então resolvi explicar sobre o livro e depois mostrar essa matéria explicando do porquê que tudo foi jogado no rabo. E eu tô levemente nervosa porque tá passando muito carro e muita moto e fazendo barulho, porque não importa a hora que eu vá gravar, sempre acontece isso, então assim, é minimamente estressante. Mas voltando. E como o livro foi ativado? Pelo imbecil do moleque. Mas enquanto ele ouviu o disco, automaticamente meu gato que tava dormindo resolveu acordar. E não apenas isso. Como parou e ficou no meu pé até a invocação terminar. Daí ele voltou pra cama dele e tenho fotos que provam isso. E se não fosse suficiente, porque assim, o caos tá pouco, enquanto eu lia esse roteiro bem no começo, meus dois gatos agora, que minha mãe apelidou de Manda-Chuva e Batatinha, ficaram bem aqui do meu lado, só observando e esperando. Depois que eu terminei essa parte, eles só levantaram e foram brincar lá embaixo. Só que nesse caso eu não tirei foto porque eu tava mais focada em não ter um treco com os barulhos do que necessariamente tirar uma foto da cena, mas eu acho que eu deveria ter feito isso. Seria o suficiente pra eu sentir medo, é claro, mas não, isso não aconteceu. O filme inteiro eu dei muita risada e não senti medo algum, mesmo querendo no fundo ter medo, mas não rolou. Mesmo que o trailer tenha me feito ter um treco de tanto medo e nem é meme, porque eu realmente, depois que eu vi aquele trailer, eu só parei e não quis mais ver. Então toda vez que aparecia o banner daquela mulher olhando pra câmera na banheira, eu só congelava e só descia logo o feed, porque eu ficava com muito medo. O ponto é que ele não era previsível como os outros, era realmente bem feito, mas não conseguiu me assustar mesmo, eu sou extremamente medroso. Eu sou do tipo de pessoa que chora jogando jogos de terror, muito terror, entendeu? Tipo, Outlast, Silent Hill, essas paradas todas, então é tenso. Só que eu choro com o jogo, mas não com o filme. Com o filme eu só fico com muito, muito medo, mas dá pra seguir. E falando nisso, não sei se vai dar certo, mas eu comprei o Outlast e a DLC. Se desse pra eu gravar, eu traria pra vocês. E nesse caso, não achei um problema. Ele foi ótimo, foram os melhores minutos da minha vida. Os personagens não eram bem apegáveis, pelo menos não os outros que não fossem aquela família, mas passo esse pano, pequenos detalhes. Outra coisa é que esse filme, ele não te conta de forma linear. Ele primeiro te mostra a consequência e aí te mostra o que aconteceu. Tipo eu fazendo fofoca e que preciso te contextualizar do que rolou. Tanto que no início eu fiquei querendo saber o que caralho sou louca loira possuída. Até finalmente, nos últimos minutos, mostrar que os restos do trio possuído que contaminou ela, sim, você ouviu certo, contaminados. Não tinha me ligado essa pegada até ler sobre as mudanças no Necronômico, quando descobri isso, que me abriu os olhos sobre muitas coisas que rolaram até então.
E o filme te dá pistas do que vai acontecer e não apenas por diálogos e objetos, mas pelo cenário em si. O desenho inicial do banheiro, por exemplo, uma coisa que não encontrei alguém falando sobre, mas me intrigou também, foi porque a da casa do início do filme ser triangular e com uma escolha de câmera tão precisa que fazia ela ficar ainda mais no meio de uma espécie de depressão. Isso me lembrou até um vídeo que eu tava assistindo do Padrinho da Sarjeta, que ele falou de um jogo que é inspirado nas lendas nórdicas, né? E justamente um único frame ali que ele mostrou do gigante pegando a irmã do protagonista me lembrou exatamente essa cena que eu tô falando pra vocês do filme. Que eu pensei, interessante. Só que, como eu falei, não vi ninguém falando sobre essa cena no filme, mas foi algo que me botou muito pra pensar. Mas talvez na continuação, que a gente sabe que vai ter, possamos descobrir. Outra coisa que temos que comentar é que a personagem mais corajosa desse filme é justamente a caçula, por mais que ela precise ser protegida constantemente. Até achei que ela iria de arrasta em uma determinada cena. E falando em arrasta, eu achei tão fora da transformação da mãe com os filhos, um negócio tão esquisito, assustador, ameaçador, sem contar a cena da possessão, que foi ainda mais tensa, que eu realmente fiquei com medo e do nada o capeta usar o cabo do elevador de tentáculos, que felizmente ele não fez. Outra coisa interessante era o livro em si, que eu achei bem interessante, o método de fechadura, só abre com sangue do dito cujo. Achei uma tecnologia de ponta, qualquer imbecil usaria um alicate ou uma faca, mas a criatura quis ir na mão e gerou o caos. Meu único porém é se eu iria gostar dos antigos, já que foram mais pro lado da piada do que pro assustador, do que eu vi no Rise. Não que seja um problema, mas nem todo filme nesse estilo eu acabo gostando. De qualquer forma, meu único e exclusivo interesse é nesse livro que eu achei tão interessante. E eu agradeço do fundo do meu coração por ter me acompanhado até aqui, tá? Ainda mais como foi caótico gravar isso aqui, como eu falei, por conta do barulho e tudo mais. E me diga o que você achou, se discorda do que eu disse, né? Porque eu vou adorar saber. E se concorda também, por favor, comente. E é isso que eu posso dizer sobre a minha opinião sobre Evil Dead Rise. Eu tô meio nervosa com esse negócio dos carros faz barulho. Besitos, se cuidem e não abram os livros desconhecidos, nem peguem o que não pertence a vocês. Melhor prevenido que não ter como redimir. Remediar. Fui. E já que você assistiu até aqui, então eu recomendo esses youtubers que são maravilhosos. E se você gostou do meu vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar deles também.